Hoje é terça, 28 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem, dentro do Noite Alvinegra, já havia falado com vocês que os vetos do presidente Jair Bolsonaro a respeito da lei da SAF, a lei do Clube Empresa, eles já haviam sido derrubados no Senado Federal, porém faltava ainda a anuência do Congresso, o que também aconteceu. Com isso, a lei ficou muito mais favorável para que aconteçam o quê? Investimentos, que os investidores apareçam. Boa notícia para o Botafogo, além disso falar sobre a vitória do Vasco ontem, que ajudou o Botafogo, porque com isso nós estamos mantidos na vice-liderança e podemos abrir muito para o terceiro colocado, é vencer a equipe do Vitória. Giro de notícias no ar, em nome de OneFootball. Se você gosta do campeonato alemão, no OneFootball é seu lugar. Só você baixar o aplicativo para você poder assistir aos jogos do Lewandowski. Craque, você pode assistir todos os jogos de graça. Não tem plataformas que, por exemplo, você está pagando ali uma TV por assinatura, mas algumas plataformas estão escondendo jogos para você ter que pagar mais. No OneFootball não, meus amigos. Você vai assistir todas essas pelejas do campeonato alemão de graça. Além disso, você pode acompanhar as notícias do Botafogo baixando. É muito simples, é só você clicar aqui embaixo na descrição, vai aparecer para você ali. Baixe o OneFootball, se você tem iOS ou Android, vai poder baixá-lo de graça. É isso aí, o OneFootball é parceiro do canal do TF. Foi derrubado ontem os vetos do presidente Jair Bolsonaro. O principal ponto da questão que estava atrapalhando as equipes que estão em busca de um investidor era a parte tributária, porque você, se mantivesse o que é hoje, os clubes pagariam valores exorbitantes dentro daquela possibilidade para você sair de uma instituição sem fins lucrativos que hoje é o Botafogo e passando a ser um clube empresa. Claro, na situação atual do Botafogo, mesmo com esse prejuízo, seria mais vantajoso virar empresa. Porém, com esta lei, a lei da SAF, que foi aprovada pelo Jair Bolsonaro, mas ele colocou alguns vetos, muito devido à lei de responsabilidade fiscal, a lei voltou para o Senado e também para a Câmara. Precisava ter uma votação e nesta, a maioria absoluta derrubaram os vetos presidenciais e isso seria aprovada a lei sem ter que voltar, no caso, para a presidência da República e foi isso que aconteceu. Primeiro no Senado e depois na Câmara dos Deputados. Vou colocar aqui as falas do Carlos Portinho, foi o relator do projeto no Senado, e ele vai falar da sua felicidade em ter aprovado este projeto, que é um marco sensacional na história do futebol brasileiro. Falei, Portinho. Hoje é um dia muito importante para o futebol brasileiro e feliz. Feliz para você, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Figueirense, do Vasco, do Botafogo, de tantos clubes pelo Brasil. Por quê? Porque nós derrubamos aqui no Senado 2 vetos, um deles que atingia o coração do projeto da Sociedade Anônima do Futebol. Nós agora restabelecemos aqui no Senado, derrubando o veto, a tributação específica do futebol, o que significa maiores investimentos e maior capacidade de sedução para que os clubes se transformem em sociedades anônimas do futebol. E com isso, maior governança, maior gestão. O outro veto que nós derrubamos aqui diz respeito a um destaque meu sobre a lei de incentivo. Não queriam que a Sociedade Anônima do Futebol pudesse captar recursos pela lei de incentivo. Nós, por ampla maioria, derrubamos também esse veto. E agora a Sociedade Anônima do Futebol, assim como clube, sociedade civil, assim como clube, empresa limitada, por isonomia, poderá buscar recursos para incentivar o futebol, a formação, o futebol feminino, masculino e as contrapartidas sociais obrigatórias. Além disso, eu não sou especialista no assunto. Eu procuro entender para explicar para vocês. Mas quando eu acho uma explicação muito melhor do que a minha, eu sempre tento colocar aqui para os amigos do canal do TF. E ontem no blog Dinheiro em Jogo, do Rodrigo Capello, no portal GE, vou colocar o link aqui na descrição, ou você procura aí no seu tocador de podcast favorito. Ele teve a participação de 2 advogados especialistas, o José Francisco Mansur e o Rodrigo Monteiro de Castro. E eles explicaram principalmente como que funciona esta parte tributária. Roda aí. É o regime de tributação específica do futebol, que prevê o quê? Que determinados tributos, como o imposto de renda, né, o IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e determinadas contribuições, se recolham de modo unificado, mensalmente, com base no regime
de caixa. Então, é um recolhimento de 5% com base que entra em caixa, né? Que difere de um regime tradicional. Que as companhias, quando atingem um determinado porte e não se habilitam mais a tributar pelo regime simplificado, elas passam, grosso modo, a ter um imposto, né, de 25%, imposto de renda, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, e fora PIS e COFINS e as outras contribuições, que, claro, você tem uma sistemática complexa, está no lucro real, você tem deduções, tem uma série de créditos, etc. Mas é uma carga tributária bem diferenciada, mas eles não recolhem sobre a receita, o que é importante. E aqui, no caso, a tributação vai ser sobre isso. Então, o que diferencia, o que vai diferenciar, é que os clubes, nos primeiros 5 anos, vão fazer um recolhimento com base, né, uma alíquota de 5% sobre a receita e vão excluir dessa base as negociações envolvendo jogadores, que vão ser isentas, na nossa opinião, e a partir do 6º ano cai para 4%, mas se acresce na receita decorrente de negociação de jogadores. Então, essa é a diferenciação. E para concluir aqui, que é muito importante, Rodrigo, que é uma série de atividades da economia que, pelas suas peculiaridades, têm regimes específicos. Por exemplo, a construção se sujeita a regimes específicos de tributação, né? Então, não há nada que seja espúrio, que não seja igualitário, que seja um favor, não. Só está se pensando, há uma atividade pujante, que nunca contribuiu o seu papel social e econômico, e o Estado quer atraí-la para esse ambiente empresarial, o que vai gerar uma série de relações que vão atrair a incidência da norma tributária. Então, o Estado vai ganhar, o contribuinte vai ganhar, o torcedor vai ganhar, todo mundo vai ganhar com essa lógica. Legal, fixando a ideia, repetindo aqui, a associação civil hoje está isenta de imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ, contribuição sobre lucro líquido, CSLL, e alguns outros impostos. Aí o que a SAFIR faz é substituir o pagamento desses impostos, que hoje é isento, né? Mas uma empresa normal tem que pagar, uma empresa convencional tem que pagar, em vez de pagar exatamente a mesma coisa que uma empresa convencional, substitui por uma alíquota de 5% sobre a receita, excluindo transferência de jogador, até o 5º ano. A partir do 6º ano, 4%, e aí acrescenta as transferências de atletas, o que para um clube que não vende ninguém, ele vai acabar pagando menos imposto do que estava pagando, mas um clube como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, aqueles que estão fazendo dinheiro relevante com atletas, esses potencialmente vão acabar pagando até um pouco mais de imposto. É isso, agora está nas mãos de quem busca investidores. Ótima notícia, mas uma grande notícia para o Botafogo de Futebol e Regatas. Agora, Jorge Braga, tá nas suas mãos. Acha o investidor aí, meu parceiro. Já deixou seu like? Então deixe seu like, ajudem o canal do TF, porque ele é feito para todo torcedor do Botafogo, hein? Botafogo tá embalado, hein? E na abertura da 27ª rodada da Série B, o Vasco venceu em casa em São Januário com 3.000 pagantes a equipe do Goiás. E isso colocou o Cruz Maltino de novo no jogo. Foi o que eu falei ontem, dentro da nossa análise da rodada. Esse jogo era de suma importância para o Vasco. Se ele vencesse, entrava na briga, porque hoje, só para vocês terem uma ideia, o Vasco está apenas 4 pontos atrás do CRB, que é a primeira equipe dentro da zona de classificação. Isso quer dizer o quê? O Goiás perdeu e segue com 45 pontos. O Esmeraldino está a 3 jogos sem vitória. E isso coloca a equipe que já todos pensavam que estava ali junto com Botafogo e Coritiba como as favoritas pelo acesso, deu uma estagnada. E isso mostra que o Botafogo também tem todas as chances de subir, mas não pode sentar nos resultados. O Goiás é um exemplo. Estava super encaminhado, porém agora com 3 derrotas, pode acontecer o quê? Só para vocês terem uma ideia, se CRB e Avaí vencerem as suas partidas, eles ultrapassarão o Goiás e esta equipe ficará fora do G4. É isso, meus amigos. A Série B é um torneio muito, mas muito traiçoeiro. E isso tem que servir de lição para o Botafogo, para o jogo contra o Vitória da Bahia encarar como uma final. Se vencer a equipe baiana, que não terá torcida no seu estádio, o Botafogo chegará a 50 pontos e vai abrir 5 do Goiás. Algo muito importante, ainda mais que nós teremos confronto direto contra essa equipe daqui a algumas rodadas.
É isso, amigões, é isso, amigonas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta com o almoço com o TF especial hoje, hein? Um abraço, fique com Deus. Tamo juntos sempre. O canal do TF é feito para todo o torcedor do Botafogo. Um beijo, tchau, tchau e fui. Valeu, tamo junto.